Convido vocês a virem comigo resolver essa questão, que está pedindo para calcularmos a área do triângulo de vértices ABC, retângulo em A, onde foi inscrita uma circunferência de raio R determinando duas projeções sobre a hipotenusa, uma medindo raiz de 3 cm e a outra 3 raiz de 3 sobre 2 cm. Sugiro que antes você pause, dê um print, tente fazer e só depois confira a proposta de solução. Bem, para resolvermos essa questão, nós vamos usar um resultado muito interessante em matemática. Os alunos costumam apelidar esse teorema de teorema da touca do gnomo, ou seja, se eu tenho ali um ponto externo à circunferência, ponto A qualquer, né, e ela tangencia a circunferência aqui em dois pontos, ó, que eu sei que é o raio, esse aqui eu sei que é o raio. Eu posso dizer que esse cara tem o mesmo tamanho desse, não é verdade? Como é que a gente demonstra isso? Tem mais de uma forma, vamos usar uma forma bem simples, que é a seguinte, ó. Isso aqui é a hipotenusa, o ponto de tangência é perpendicular, não é verdade? Já mostrou isso aí, a gente mostrou a unicidade, né, a existência. Então eu percebo o seguinte, que no triângulo de vértices, vamos chamar isso aqui de P, isso aqui de Q, e aqui o centro da circunferência. No triângulo de vértices APC, se eu aplico Pitágoras nele, o quadrado do maior lado precisa ser igual à soma dos dois menores. Então vai ter que ser AP quadrado mais R ao quadrado. Né? Aqui também, se eu aplico Pitágoras nesse da direita, que é o AQC, eu, de novo, tenho que o quadrado do maior lado precisa ser igual à soma do quadrado dos dois menores. Porque eu vou ter AQ quadrado mais R ao quadrado. Se eu subtraio membro a membro essas duas expressões, antes do igual eu vou ficar com zero, aqui eu vou ficar com zero, eu vou ficar com AP quadrado menos AQ quadrado. Se eu subtraio AQ quadrado dos dois lados, eu cheguei onde eu queria, não é? Porque agora o que eu tenho aqui? Extrair raiz dos dois lados é tranquilo, né? Na geometria só tem medidas positivas para segmentos, então não precisa se preocupar com o módulo, então isso mostrou que AQ mede tanto quanto AP, como queríamos demonstrar. Ou seja, realmente esse pedacinho aqui, ó, tem o mesmo tamanho desse, ok? Então sempre que um ponto eu tangencio a circunferência a partir dele, os segmentos que unem, né, esse ponto à circunferência lá no ponto de tangência são congruentes, ok? Bom, a partir desse resultado, a gente mostra um outro mais importante para poder resolver a nossa questão. A questão vai sair assim, ó, no estalar de dedos, numa linha a gente resolve a questão, você vai ver. Olha só, digamos que eu tivesse aqui o seguinte triângulo retângulo, ó. Vou colocar ele retângulo em A aqui. E vou aqui marcar como sendo o vértice B e aqui o vértice C. Vou colocar uma circunferência inscrita nele aqui, ó. Ok? Escrever uma circunferência nele. Então tá aqui. Quando eu faço isso, eu posso chamar esse pedacinho aqui, essa projeçãozinha aqui de M, ok? E essa outra aqui de N. Tal qual a nossa questão ali, né? Tem dois pedaços da hipotenusa. Bom, eu sei o quê? Eu sei que esse segmento aqui é tangente, não é? E aqui também é tangente, verdade? Aqui o segmento tangente, ele é tangente ao raio. Tangente ao raio. Então ele marca 90 graus. Ora, isso aqui, se você observar, ó, é um paralelogramo, né? Ó, ângulos opostos. Essa medida tem o mesmo tamanho dessa, né? Ângulos opostos congruentes, a gente já mostrou isso. Então, isso aqui eu chamar de raio, ó, isso aqui também é raio, isso aqui também é raio. Ok? Paralelogramo, nós mostramos que a definição quadrilátero com lados opostos paralelos. Só essa. Mostramos duas propriedades. Ângulos opostos são congruentes, lados opostos são congruentes em todo paralelogramo. O quadrado é um caso especial de paralelogramo. Tá? Muito bem. Mostramos isso já. Vamos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou chamar esse pedacinho aqui de quanto? De N, ó. Por quê? Porque a gente já mostrou que esse cara tem o mesmo tamanho desse, né? Olha lá, o ponto de tangência saindo, a gente acabou de provar isso. Aqui também, se eu chamei de N, esse cara aqui tem que ter o mesmo tamanho desse. Então aqui também é N. E esses outros dois eu vou deixar como sendo R mesmo. O que acontece se eu aplico o teorema de Pitágoras no triângulo? Vamos colocar aqui, ó. Aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo de vértices ABC. Escrevi aqui, né? Pitágoras. Vamos ver onde isso vai nos levar? Vai nos levar a uma viagem, né? Olha só. O quadrado do maior lado, lembra que ele é ângulo reto? Ó, o quadrado do maior lado, m mais n ao quadrado, precisa ser igual à soma dos dois menores. M mais r ao quadrado, mais n mais r ao quadrado. E tome conta, né? Produtos notáveis. O quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. O quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. O quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Ufa! Vamos lá. M ao quadrado do lado de cá pode ir embora com esse cara, porque eu posso subtrair ele dos dois lados do igual. N ao quadrado aqui também pode ir embora lá, eu subtraio ele dos dois lados do igual. Então eu fiquei com 2mn igual a essa bagaceira aqui, né? NR. Muito bem. Vamos só reescrever isso aqui? Então, ó, 2mn é igual a r ao quadrado mais 2mr. Posso até colocar esses dois r's ao quadrado e juntar, não é? Vamos colocar, ó, 2r's ao quadrado, ok? Juntei esses dois caras e aqui eu fico com esses dois aqui ainda multiplicando. Deixa de molho isso aí, né?
Tem coisas que quanto mais mexe, você mais fede. Não mexe nisso, deixa aí. Agora vamos pensar assim. Como é que eu calculo a área desse triângulo aqui, ó? A área... Eu vou apagar isso aqui, você pode depois voltar o vídeo. Se eu aplico Pitágoras ali, eu chego nessa expressão, tá? Porque eu vou precisar do espaço. Felizmente aqui o espaço é mínimo. Então se eu aplico Pitágoras, eu chego aqui, né? Deixa ela aí. Agora eu tenho um espaço maior para trabalhar a área, ó. Quem é a área do triângulo ABC? Ora, é um triângulo retângulo, então é o semiproduto dos catetos, professor. Então, perfeito. Vamos colocar aqui AB vezes AC sobre 2, né? Só que quem é AB? Vamos olhar? É M mais R. Quem é AC? É N mais R. Tudo isso sobre 2. Ora, então, na verdade, meu triângulo ABC mede quanto? Mede MN mais NR mais RN mais R quadrado, né? Olha aí, que interessante. Ocorre que se você for um bom observador, a gente já tem aí alguns ingredientes interessantes. Ó. Se eu simplifico isso aqui por 2, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho que MN vale R ao quadrado mais MR mais NR, não é? Simplificando por 2, todo mundo divide por 2. E olha lá, você está vendo alguma coisa em comum? Ó? R ao quadrado, MR, MR, NR, NR. Aqui, ó, RN, NR é a mesma coisa, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Bom, feito isso, a questão chegou ao fim, porque, olha só, a gente não pode esquecer que está tudo isso sobre 2, não é verdade? Ó? Então, a área do triângulo ABC, olha só que interessante. A área do triângulo ABC, ela vale MN mais todos esses três caras aqui, ó. Esses três caras valem quanto? Valem MN, ó. Ah, aí que acontece a mágica, ó. Sobre 2. Ora, isso está me dando 2 MNs sobre 2. Se eu simplifico, quem é a área do triângulo ABC? É o produto MN, como queríamos demonstrar. Simples assim. Esse é o famoso teorema de Bourlet. Ok? Teorema de Bourlet. Se você tem um triângulo retângulo com circunferência inscrita nele, as projeções marcadas a partir da circunferência, o produto delas me dão a área do triângulo. Então, para calcular aquele triângulo, eu só preciso fazer esse cara vezes esse. Ok? Teorema de Bourlet. Bacana, né? Sacada sensacional do Bourlet aí. A questão nossa chegou ao fim. Lembra que eu te falei que a gente ia resolver ela com um estalar de dedos? Olha aqui, ó. Essa questão está resolvida, né? Como é que eu calculo a área desse triângulo aqui, ó? A área do triângulo de vértices ABC será dada pelo produto das projeções, né? Olha aqui, ó, se eu chamar isso aqui de P, será PC vezes PB. Pronto, vamos fazer a continha? Raiz de 3 vezes 3 raiz de 3 sobre 2. Ora, isso dá quanto? Raiz de 3 com a raiz de 3, né? Vira 3, porque vai dar raiz de 9, que é 3. Vezes 3, 9. Então, tenho 9,5. Ou 4,5, se você preferir. Centímetros. Então, centímetros quadrados. Essa é a resposta da questão. Simples assim.